Vamos entender o que é uma hérnia de disco. O que é uma hérnia? É uma massa circunscrita formada por um órgão, ou parte dele, que sai por um orifício natural ou acidental da cavidade que o contém. Traduzindo, tem uma massa, que aqui a gente vai chamar de núcleo pulposo, que sai por um orifício, que pode ser acidental ou natural, de uma cavidade em que ele está circunscrito. Então, hérnia pode ser umbilical, pode ser inguinal, pode ser em várias outras regiões, porque é apenas um tecido que vai para um lugar que não é original. Quando a gente olha aquelas mesmas imagens, aqui estava aquela proteção desse ânulo, dessas camadas que por algum motivo se rompem. E esse líquido então vai para algum lugar, essa massa. O problema disso em si, começando, a gente tem aquelas estruturas que isso também estava protegendo. Se não está mais, elas ficam mais suscetíveis. O próprio disco tem nervos. Então, se ele tem para ajudar na propriocepção ou na sensação da posição e do movimento, também pode levar a gente a ter sintomas. E essas áreas aqui do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, que é o nervo, fazem a gente sentir, movimentar e pode fazer a gente sentir dor. Então, se alguma coisa acontece alterando isso, pode levar a gente a ter todas essas alterações. Só que e essa questão mecânica de comprimir o nervo ou de comprimir uma outra estrutura, por que que isso é ruim? Ou como que isso é ruim? A gente pode pensar, porque aperta o nervo. Tá, mas e daí? O nervo não pode ser apertado? A pele não pode ser apertada? A gente não pode apertar o músculo? Por que que isso é ruim? Antes disso, eu vou só classificar porque a gente vai ver em questões de gravidade ou não por que que isso seria ruim. Primeiro, hérnia é tudo o que acontece de uma saída de uma massa de onde deveria ter ficado. Então, se a gente ouve hérnia de disco, já preocupa, mas não sabe que a hérnia pode ser um bulging ou um alargamento, uma protrusão, uma extrusão e um sequestro. E isso aqui, em tese, diferencia a gravidade da hérnia, mas não significa que diferencia a gravidade da situação. Ou seja, no bulging, em tese, seria menos grave, porque eu tenho menos tendência de comprimir quem passa em volta, que era aquelas fotos que eu estava mostrando. Na protrusão, tem mais deformação, então talvez possa influenciar mais no disco ou naqueles tecidos que passam em volta, como o nervo. E num sequestro, pior ainda, porque eu tenho mais tecido. Se o tecido está solto, ele pode cair dentro, ou melhor, dentro da medula não, né? Porque a medula é uma parte que tem outras camadas, que são as meninges. Mas dentro do canal medular, que pode levar a outras compressões, por exemplo, que podem levar até a lesão medular, que é ficar paraplégico. Ou uma coisa que é tão importante quanto, que a gente sempre avalia, eu vou falar depois, que é uma síndrome onde comprime a medula, não causa paralisia, mas causa disfunção da bexiga, causa disfunção erétil, causa disfunção de defecação, causa perda da sensibilidade, causa perda não, alteração motora, e é tão perigoso quanto. Então, tudo isso é hérnia de disco, ou seja, uma alteração da massa, dentro da onde deveria estar. Conforme ela é maior, e existem outras classificações, como, por exemplo, a área, se ela é mais pontuda ou não, a gente classifica em determinadas nomenclaturas. E, além disso, onde acontece essa alteração? Se é uma alteração mais para o meio, perto da medula, a gente vai chamar de central, que é mais perto do meio do corpo, ou seja, a gente chama de paramediano. Se ela é um pouquinho mais para o lado, paracentral. Se ela é mais para o lado, foraminal. Por que foraminal? Foramen significa um orifício, que é por onde passa a raiz do nervo que vai para a perna, para o braço. E nessa região é a região mais suscetível à hérnia de disco. Não só pelos movimentos, pela conjuntura de forças que a gente faz, mas porque lembra que aqui tem um ligamento grande que passa, assim como na frente? Aqui ele é mais fraco. Por isso que é muito mais comum dar hérnia de disco com problemas em um lado só, e não dos dois. Tá? E mais para o lado ainda pode acontecer, que é a extraforaminal, tá? Que é menos comum,
E geralmente essas regiões também podem ter relação com o sequestro, que é quando uma parte do disco, que é esse preto aqui, ó, tá? Aqui no meio seria o líquido, solta, ou seja, esse líquido aqui pode ter fragmentos que podem não ficar, por exemplo, né, aqui está o disco. Se ele se solta, ele pode vir para dentro do canal. Então ele vai para outras alturas. E aí isso em tese é pior, porque isso pode causar fibrose, aderência, ou seja, grudar no nervo. E aí isso é muito mais difícil do médico intervir. Mas não significa que a gente precisa intervir. E aí eu já vou explicar depois na hora do tratamento. Então, essa é a visão que o médico tem de uma ressonância, por exemplo. Eu vejo o disco, eu vejo se tem alteração da imagem que esperaria como normal, não só da cor, como do desenho. E aí o médico vai olhar e falar, tá mais preto. O que significa mais preto? Ou, poderia estar preto? Poderia, depende o tipo de ressonância, por exemplo. O que ele quer ver é, parece que está desgastado, parece que não está. Está desgastado, tem alteração do desenho, porque sugere uma hérnia. Além disso, tem o sintoma. Além disso, é o sintoma que está relacionado com o nervo ou com o disco. Aí ele vai associando as informações. Só a imagem não diz nada. Vou deixar mais para frente que eu falo no tempo dela. Por exemplo, ó, o disco aqui está mais branco, quer dizer, nesse tipo de ressonância, o líquido fica mais branco. Se aqui não tem, quer dizer que aqui está com menos líquido. O que significa menos líquido? Eu vou usar o termo mais desgastado. Para a gente é mais degenerado, ou seja, no processo de envelhecimento acelerado. Percebam que onde tem a alteração aqui, ó, está mais preto, e onde não tem, está mais branco. Em tese, então, aqui, por algum motivo, está com a massa lá de dentro deslocada, vindo para uma região que não deveria. Ó, ela tinha que ficar aqui. Ó como é que ela está alterada aqui, ocupando o espaço da medula, que tem líquido em volta dela. E esse líquido aqui não aparece nessa parte que está sendo ocupada pela hérnia de disco. Mas uma coisa boa é, esse paciente é o mesmo paciente que esse, que já não tem tanta alteração mais, tá vendo? Ó? Na mesma altura, o tamanho dessa massa e o tamanho dessa massa, sem cirurgia. Em tese, o corpo vai buscar a homeostase, ou seja, o equilíbrio das funções, pensando de uma forma saudável. Então, por si só, se isso é uma alteração, uma doença, uma patologia, uma lesão, o corpo vai fazer o quê? Igual quando a gente corta aqui, tentar cicatrizar. Ele vai colocar macrófagos, que são como se fossem células de defesa, para controlar aquela região, seja absorver aquela massa, seja criar uma situação de inflamação para cicatrizar aquela região do disco, porque não tem vascularização, mas tem difusão, tem tecidos em volta que podem ajudar. E a tendência, assim como eu falei, quando a gente tem uma hérnia maior, é de, se o problema é, se eu tenho mais dor, se eu tenho uma alteração maior, é mais fácil de eu regredir ou de voltar para uma linha de base do que quando eu tenho uma alteração pequena. Porque aqui a inflamação vai ser muito maior, o que o corpo vai fazer vai ser muito mais intenso, então a tendência é conseguir mudar mais. Até porque tudo isso aqui é fechado, não é aberto, então tem pressão. E em pressão, quando você tem mais alteração, significa que você tem mais resposta. Então, se você enche uma bexiga muito, ela vai ficar muito mais tensionada. Qualquer mudança pequena de tensão é muito. Então, o corpo, com o tempo, isso acontece mais ou menos ali, sintomaticamente falando, entre 6 até 12 semanas, ou de 1 mês e meio até 3 meses. Mas as imagens costumam mudar em média entre 6 e 12 meses. Ou seja, se a pessoa, mesmo com uma hérnia grande, que a gente chama de extrusão, não fizer nada, a tendência é melhorar. Dentro de, sintomaticamente falando, 1 mês e meio a 3 meses, ou a hérnia diminuir ou sumir da ressonância em até 6 meses, 1 ano. Por isso que quando a gente vai avaliar, a gente quer ver se, será que essa hérnia está pegando o nervo?
Será que causou alguma lesão? Por quê? Se não, a gente chama isso de como é que é? Wait and see, que é espere e veja. Ou seja, não precisa tratar e tomar remédio, fazer cirurgia, fazer fisioterapia. Acompanhe os sintomas e veja o que acontece. Porque pelo menos não, a maioria dos pacientes vão melhorar. Mas existem, obviamente, alguns poréns que a gente vai citar. Esse tipo de patologia acomete muito a população. Se a gente pensar que a gente já alcançou, acho que 8 bilhões de pessoas, 1 a 3% é muita gente que teria isso. E é o que a gente tem mundialmente. E, em média, acomete pessoas com 42 anos de idade. Então, é muito mais comum. Por que não é mais comum em jovens? Porque a capacidade dos tecidos de ficar mais resistente é maior. Por que não acontece em idosos? Ou tende a acontecer menos? Porque os tecidos já estão mais densos e menos suscetíveis à elasticidade que levaria a estressar essas regiões. Ou tem mais tecido que a gente chama denso, que é mais resistente, mesmo que não tenha tanta mobilidade. Então é mais comum nessa idade. Por isso que quando chega um paciente, igual chegou de 78 anos para mim, com sintomas de hérnia de disco, a gente suspeita, será que é uma hérnia de disco, uma pseudo-hérnia de disco? Ou seja, algo que parece um problema de hérnia e é outro, que é o que aconteceu. O problema não era uma hérnia, era um escorregamento entre as vértebras que causava sintomas igual da hérnia, porque causava o mesmo tipo de problema, que é apertar o nervo. E aí, na hora de avaliar, a gente tem que saber diferenciar. Não necessariamente precisando pegar um exame para confirmar isso. A grande maioria é de pessoas que não têm sintoma e têm essa alteração do disco. Pode parecer que não faz muito sentido, porque, se tá lá, tá comprimindo o nervo, você saiu do lugar dele, por que isso não gera sintoma? Vai ter um momento que a gente vai falar só de dor, não hoje, mas talvez umas 5 palestras para dividir dor. Mas a primeira coisa é que dor não significa lesão. Se dor não significa lesão, não é sempre que eu tô machucado que vai doer. Aí depois, no resto do ano, a gente vai falando sobre isso. Então quer dizer que se eu tenho uma alteração, por exemplo, eu tenho 20 anos de idade, eu não tenho, mas quem tenha, 30% das pessoas com 20 anos de idade vão ter alteração do disco. Protrusão, extrusão, sequestro, bulging ou alargamento, e não vão falar que dói, ou nunca tiveram dor nas costas. Pessoas com 80 anos de idade, ou por volta dos 80 anos, podem apresentar alterações do disco em até 84% das pessoas, ou seja, quase todo mundo. Só que não vai ter sintoma. Que isso quer dizer que alterações no corpo por fora e por dentro são normais. Mas se vai ser sintomática, vai depender de muitos outros fatores, e não só dessa alteração. A gente vai pegar pessoas com artrose, vai pegar pessoas com rupturas, vai pegar pessoas com essas alterações e não necessariamente vai ter sintoma. Por isso que a gente não olha o exame no início da avaliação. A gente olha depois para fazer relação com o que a gente avaliou clinicamente. E mais que isso, nem sempre é necessário olhar a imagem, porque aí a gente vai fazer uma correlação que não existe. Ou seja, aqui está escrito que tem a hérnia. O que o paciente sente? Nada. Fez o exame porque alguém pediu para avaliar, fazer check-up. Só que isso pode ser uma informação, como eu vou mencionar, que vai piorar o que a pessoa sente, o medo que ela tem de fazer as coisas e o que ela não vai fazer que deveria. Tem um estudo que é o que está ali, já faz um tempo, que a gente deixa para mostrar para os pacientes justamente isso. Esses são os dados, por exemplo, que eles pegaram lá de outro estudo, mas foi uma revisão de 3.100 e alguma coisa pacientes, que eles eram questionados assim: você tem dor na coluna? Não. Nunca teve? Não. Então vamos fazer uma ressonância. E esses foram os achados. Ou seja, vamos pegar uma degeneração do disco, que é aquele disco mais escuro na ressonância. Vamos pegar aqui 50 anos de idade. 80% das pessoas que falaram antes da ressonância que não tinha dor, tinham a degeneração do disco na ressonância, mas não tinha sintoma. Pegar outra coisa aqui. Protrusão discal, que é o mais comum quando aparecem para a gente, hérnia de disco. Vamos pegar a mesma coisa, 50 anos de idade, 36% das pessoas não têm sintoma quando fazem esse levantamento. E a tendência é, quanto mais tem idade, mais a chance de ter alterações
na coluna, sem necessariamente estar relacionada com a alteração do disco. Ou outras alterações, como a degeneração e a espondilolistese. O que é isso? É um escorregamento entre uma vértebra e outra. Tá? Tem alguns nomes e algumas coisas que não cabe ao caso agora, mas é para demonstrar essas alterações que acontecem. Nesse caso, é um escorregamento. Pense, se é para estar um osso aqui, e ele faz isso, ou faz isso, mais comum é para frente, ele muda a área que passa o nervo, o fluxo sanguíneo, a oxigenação. E aí eu vou complementar o que eu falei que ia falar aquela hora. Por que em tese isso pode ser ruim ou doer? Porque o nervo, assim como outras estruturas, tem capacidade de coletar informações que vêm de baixo. Uma delas é o que a gente chama de nocicepção. O que é isso? É só para falar que ele está captando a informação de que algo está lesado, lesivo ou machucado. Não é dor ainda. Então, escorregou, a hérnia pinçou o nervo, a hérnia rompeu o ânulo fibroso do disco. Não está falando assim, ó, dói. Está falando, ó, rompeu esse tecido. Essa informação elétrica vai lá para o cérebro. Ah, escorregou a vértebra, pinçou o nervo. Tá bom. Pinçou o nervo, é informação elétrica que vai lá para o cérebro. Isso a gente dá o nome de informação nociceptiva. Noce de nocivo, quer dizer de potencialmente perigoso, que vai subir lá para o cérebro e ele vai decidir o que a gente sente. A tendência é que a gente sinta dor, porque vai fazer sentido que tá machucado, então você precisa se proteger. Em tese, a gente aprende que machucado é para a gente sentir dor. E por que a gente sente formigamento, dormência, coceira, que é o prurido, que mais que a gente sente? Queimação. Porque o nervo é responsável por essas funções. Ele sente a nossa sensibilidade, ele dá para a gente a capacidade dessa sensação, tanto externa quanto interna. Se isso muda, é porque a função dele está alterada.